Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se... Vocês também. Olha só, vamos utilizar a nossa apostila de volume 3, ok? No Orientação no Tempo e no Espaço, capítulo 5, página 2, ok? Então, vamos lá. Troca de ideias. Observe. Observe a obra de arte Noite Estrelada sobre Ródano, do pintor holandês Vincent van Gogh. Ok? Van Gogh, Noite Estrelada sobre o Ródano, de 1888. É óleo sobre tela. Reparem nessa imagem, ok? Após observarem, respondam aí para mim. Que período do dia foi representada essa obra de arte? De manhã, à tarde ou à noite? O que vocês acham? Segunda, como você chegou a essa conclusão que foi pintada de dia ou de tarde ou de noite? Além de indicar um período do dia, que outras informações as estrelas podem nos revelar? O que vocês acham? Vamos lá, página 3. Os astros é a contagem do tempo. Ao observar os astros no céu, os seres humanos perceberam que eles se movimentam de maneira cíclica, ou seja, os astros apresentam movimentos que se repetem ao longo do tempo. Um dos primeiros ciclos a ser observado foi o movimento aparente do Sol no céu, que nos faz perceber entre os dias e as noites. A mudança na aparência da Lua com o passar dos dias também ocorre de maneira cíclica, sendo chamada de fases da Lua. Sabemos aí que a Lua tem 4 fases, né? A Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente e a Lua minguante. Em suas observações, os seres humanos perceberam ainda que os ciclos dos astros estão associados a períodos de calor ou frio, chuva ou seca. Esse conhecimento pode ser utilizado para planejar o plantio e a colheita de alimentos, tendo sido muito importante para o desenvolvimento da agricultura. A percepção desses ciclos possibilitou o ser humano a estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. Lá na natureza, podemos observar diferentes ciclos que são fenômenos que repetem de tempos em tempos. Que ciclos naturais você conhece? Então, olha só, nós já conhecemos o ciclo da água, certo? O ciclo da água, a mesma chuva que cai, ela pode retornar novamente para as nuvens. Esse é o ciclo, tá? Ciclo é algo que se repete. A chuva cai, vai para os rios, com o sol evapora, esse vapor ele vai subindo novamente para as nuvens até ficarem carregadas. Vocês lembram disso, não é? Temos também o ciclo da vida. O ciclo da vida é onde a gente nasce, onde crescemos e onde morremos, ok? É o ciclo da vida. Sempre é um ciclo, sempre tem gente nascendo, crescendo, sempre tem gente morrendo também, certo? Isso é preciso acontecer, tá? Esse é o ciclo da vida. Temos também o ciclo do tempo. O ciclo do tempo são os dias, os meses e os anos, certo? Vamos para a página 4. Sobre os dias e as horas. Ao observarmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos perceber a passagem dos dias. Esse movimento é chamado de aparente porque na realidade é a Terra que se move. Um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, vamos lá novamente.
Um dia, que são 24 horas, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do eixo, seu próprio eixo. Durante esse movimento, a Terra parte do planeta é iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte não recebe luz. Na parte iluminada e é dia, na parte não iluminada é noite. Então, quando a Terra vai girando, de uma parte ela fica noite e do outro ela fica dia. E quando ela vai girando, isso vai mudando, certo? Como é o nosso dia, não é? Temos a parte do dia e temos a parte da noite também, quando começa a escurecer. Então, vamos lá. Assim, enquanto a Terra gira, podemos observar o Sol aparecer, atingir o seu ponto mais alto no céu e depois desaparecer. Quando o Sol se põe, temos o período da noite, que dura até o Sol aparecer novamente, recomeçando este novo ciclo. Então, olha só, reparem aí na apostila de vocês. Aqui temos o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, certo? Que ela vai rodando, rodando. Aqui é de noite e aqui é de dia. Ela vai rodando, rodando, aí aqui, essa parte daqui vem para cá que fica noite, e a de cá, ela vem para frente que ela fica de dia. E aqui está o Sol, certo? Agora aqui embaixo, ó, temos a representação do movimento aparente do Sol no céu. Reparem, até o Sol se pôr, ok? Ele nasce, ó, lá no meio do dia e ao final do dia ele vai abaixando novamente, ele vai se pôr. Então, olha só, se estivéssemos na escola, a gente poderia observar em grupo, tá? Sobre a posição do Sol no céu, dependendo do horário, aliás, sempre à tarde, né, que estamos na escola. Então, se vocês puderem aí na casa de vocês, durante a tarde, vocês saiam e olhem, reparem na posição que o Sol está e o horário, tá bom? Assim, além de percebermos a sucessão dos dias e das noites ao acompanharmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos estabelecer o horário aproximado do dia. Um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo foi o relógio de sol. Esse relógio funciona de acordo com a projeção da sombra do gnomon, um mostrador que é dividido em várias partes. Cada parte corresponde a uma hora. À medida que a posição do Sol muda, a sombra desloca-se para a superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Esse é o relógio do Sol, certo? Entretanto, por funcionar como base na projeção da sombra do gnomon, no mostrador, o relógio de sol não mostra as horas em dias nublados ou chuvosos, ou no período da noite. Portanto, a sua utilização é limitada a dias ensolarados apenas. O assunto desta aula é a posição aparente do Sol. Vamos lá? Você já reparou que no decorrer do dia o Sol muda de posição no céu? O fato de o Sol aparecer de um lado da Terra e depois desaparecer do lado oposto, ou seja, do lado contrário, permite-nos ver o Sol e descrever o movimento no espaço, de leste para oeste, mudando a sua posição no decorrer do dia. Veja nessa imagem que no comecinho do dia, o Sol está do lado leste, na sua nascente, ou seja, o Sol está nascendo. No decorrer do dia, o Sol vai mudando de posição. Quando chega no final do dia, o Sol vai se pôr, ou seja, do seu lado poente, o Sol vai se pôr do lado oeste. Veja padronizado de dados e serviços. No decorrer do dia, a posição do Sol no céu fica diferente, sendo possível a produção de sombras pela luz do Sol, que também mudam de acordo com as mudanças do Sol.
Veja, nestas imagens nós temos um exemplo de uma praia. Alguém chegou na praia e colocou seu sombreiro e estendeu uma canga. Com a luz do sol refletida neste objeto, ou seja, no sombreiro, ele produziu uma sombra. Mas com o passar do tempo, olha como esta sombra foi se modificando, até chegar nessa terceira figura, onde vemos que a sombra já está do seu lado oposto. Isto aconteceu devido ao movimento do sol no decorrer do dia. Por que será que isso acontece? A luz do sol ilumina os corpos. Atrás de um corpo opaco forma-se a sombra. Mas o que é um corpo opaco? Um corpo opaco é aquilo que não permite a passagem de luz, ou seja, que não é transparente. Nesta imagem abaixo, nós temos sombra de pessoas. A luz do sol iluminou as pessoas. E esse corpo opaco formou a sombra das pessoas na calçada. Isso aconteceu porque as pessoas não têm corpos transparentes, ou seja, não permitem a passagem de luz. À medida que o sol mudou de posição no céu, a posição e o formato da sombra também mudam. Veja nessa imagem este coqueiro. Às 7h30 da manhã, observe como está a sombra do coqueiro. Já às 10h30 da manhã, a sombra já está um pouquinho diferente na sua posição. Veja. Com o passar do tempo, esta sombra vai se modificando ainda mais. Quando chega no período da tarde, observe nas próximas imagens como ela fica. Às 13h30 da tarde, veja o quanto essa sombra já se modificou. Agora observe às 15h30. A sombra já está do seu lado oposto. Isso aconteceu devido ao movimento do sol. A luz do sol ilumina o coqueiro, que não é um corpo transparente. Devido a isso, forma-se a sombra do coqueiro no decorrer de todo o dia. Você já ouviu falar de relógio de sol? Não? Vamos ver o que é isso? Observe nessa figura que temos o sol refletindo sobre este objeto. Este objeto tem essa haste no centro e essa haste forma uma sombra. Este é o relógio de sol. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Os mais antigos relógios de sol que se tem notícia são os gigantescos obeliscos egípcios, datados a 3.500 anos antes de Cristo em sua construção. Funcionavam como grandes relógios de sol em lugares públicos. A figura mostra um obelisco. A luz do sol reflete neste objeto, que é um corpo opaco, e a sua sombra vai se modificando durante o dia. Assim os egípcios viam o passar do tempo. Com o passar do tempo, foram criando novos métodos para se usarem o relógio de sol. Veja este outro exemplo, que fizeram já um círculo com algumas marcas. Essas marcas são os períodos do dia. A cada vez que o sol se movimentava no céu, ele também modificava a sombra. E as pessoas começavam a ter noção do tempo que ia passando, de acordo com que a sombra ia se modificando nas marcas desse relógio de sol. Veja estes exemplos de vários relógios de sol que foram registrados. A sua sombra ia marcando a
passagem do tempo. Esta foi a primeira maneira encontrada pelos egípcios de marcar